Então vamos lá? Bom, esse vídeo aqui não vai deixar muita gente feliz, né? Eu sei disso, então o tema de hoje é o trabalho nunca vai te enriquecer. Eu sei que é uma afirmação forte, eu sei que é uma afirmação dolorosa para a maioria das pessoas, mas eu vou explicar o porquê que o trabalho não vai te enriquecer. Eu vou explicar o maior problema que a gente tem em relação a esse pensamento, né? Que as pessoas acham que quanto mais duro você trabalha, mais dinheiro você ganha, e a gente sabe que isso não é verdade de forma alguma, pelo menos não no mundo atual, e eu não sei nem se em algum momento isso já foi verdade. Antes de mais nada, né, um sardinha raiz, ele já deixa o like antes do vídeo começar, então ele já deixou na hora que abriu, antes de ver, porque sabe que vai ser bom. E se você não é um sardinha raiz ainda, não conhece o canal e tal, não se preocupa, você não precisa deixar o seu like, só na hora que você vê que o vídeo te agregou com alguma informação e tal, aí você pode deixar o like, aí você pode se inscrever se você quiser. Eu não gosto de ficar mendigando essas coisas não, eu gosto de ser útil de verdade, não adianta nada eu pedir o like e não saber se funcionou. Então, para a gente começar o tema aqui, eu preciso deixar claro algumas coisas, né? Porque senão as pessoas entendem errado. Na minha opinião, e essa é uma opinião baseada em fatos, né? O capitalismo é o melhor sistema financeiro da história. Eu posso te provar isso, e aí são números irrefutáveis que você consegue verificar aqui que nada tirou tanta gente da pobreza quanto a existência do capitalismo. A gente considera ali o início do que a gente chama de capitalismo durante a Revolução Industrial, né? Que ela começa lá nos anos 1760, mas isso aí você já sabe porque você estudou na escola, estava lá, era um aluno dedicado, prestava atenção, que eu sei. E a gente chega aqui então em 1800 com o capitalismo iniciando-se, né, já como de forma mais consolidada. Esse gráfico aqui, baseado num estudo, né, muito completo, que você pode, vou até deixar os links aqui embaixo do World Bank e tudo, para você que quer se informar de forma mais desenvolvida sobre isso, ele mostra o desenvolvimento da extrema pobreza no mundo, de 1800 até os dias de hoje ali, 2017, né, que não é os dias de hoje exatamente. Ele ilustra, né, pessoas que viviam com menos de $2 por dia lá em 1800, quantas pessoas tinham, esse dólar já reajustado pela inflação, para a gente não ter nenhum problema, e vai considerando a queda disso ao longo dos anos. O único evento que acontece aqui que provoca essa mudança gradativa, é lógico, é a mudança do nosso sistema financeiro, né? Então, de 1800 em diante, a gente tinha ali em 1800 85% da população vivendo na extrema pobreza, na miséria absoluta. 85%. Aí você pode falar, Raul, mas não deu chance para a humanidade, sei lá o que. Cara, a gente está falando de 1800 depois de Cristo, né? A história da humanidade começa muito antes. Então a gente teve todo esse tempo para fazer essas coisas, a gente não tinha conseguido nem desenvolver tecnologicamente da maneira que a gente desenvolve hoje, nem tinha nem comida para todo mundo, né? A humanidade era horrível nesse período ali e a gente consegue ver que 85% da população mundial vivia na extrema pobreza, né? Na miséria praticamente. E a gente consegue ver que esses números, eles caem radicalmente com o advento do capitalismo ali, né? Em 1966 a gente já tem 50% só da população, metade, né? Então foi a maior queda possível. Mas é lento, 166 anos. Cara, em 1800 anos depois de Cristo não tinha sido possível, na história inteira da humanidade não tinha sido possível. A gente chega em 2017, então, com 9% da população mundial vivendo na extrema pobreza. É muito, Raul, é muito, tá? São pessoas passando fome, são pessoas que não têm o que comer, né? Num mundo tão rico quanto o nosso, a gente tem pessoas que não têm o que comer, mas é o melhor sistema já inventado. Então, assim, é ruim, exceto todos os outros. Então, assim, é horrível, meu Deus, o capitalismo, ele provoca situações atípicas, mas quando você compara com os outros sistemas, a gente não tem nada que conseguiu fazer isso pela humanidade. A gente não pode assinar uma carta em branco agora e falar assim, olha, então a gente vai tentar alguma outra coisa que não teve isso aqui. Nessa tendência desse gráfico aqui, fica claro para qualquer pessoa que a tendência desse gráfico é zerar, né? A gente está percebendo claramente que se a gente continuar no ritmo que a gente está indo aqui, esse gráfico vai zerar muito em breve. De 1966 para 2017, já 9%. Né? Teve momentos de alta, claro que as crises provocam isso. Né? Agora, por exemplo, se a gente considerasse 2021, talvez esse número fosse muito maior. Né? Não tenho o estudo aqui atualizado para trazer para vocês. Eu peguei esse estudo aqui porque é o que tem mais atualizado ali, tá? 2017, mas você poderia pegar aí e buscar a extrema pobreza no mundo. Deve ter crescido, tá? Então, sendo honesto aqui, não disfarçando, não dourando a pílula, quando tem eventos de crise, obviamente, esse número sobe, mas a tendência desse gráfico natural que a gente está observando aqui é que continue caindo. Pode ser que por algum motivo estagne ou alguma coisa aconteça, mas a gente tem percebido uma queda na pobreza no mundo, a gente tem percebido uma qualidade de vida cada vez melhor. Quando a gente pega a vida humana atualmente, né, uma pessoa que trabalha normal ali, trabalha 10 horas, 12 horas por dia em condições horríveis, você compara a vida dessa pessoa com a vida de um rei na Idade Média, a gente tem uma qualidade de vida ainda muito melhor. Tô falando de luz elétrica, tô falando de banho, né? Não em todas as partes do mundo, mas na maior parte do mundo a gente já tem hoje uma qualidade de vida muito superior. Os seres humanos pobres brasileiros, por exemplo, vivem muito melhor que um rei da França,
doença ali na Idade Média. O cara não tinha acesso a uma vacina, não tinha acesso a um antibiótico, não tinha acesso a comida gelada, por exemplo, era impossível tomar um sorvete, não tinha acesso a água encanada, não tinha acesso a banheiro, né? Então viviam muito mal e o capitalismo proporcionou então que a gente viva muito melhor. E outra coisa nesse gráfico que é mais impressionante ainda é que a gente não está falando de 1800, a gente tem o mesmo número de pessoas vivas do que hoje. Então assim, lá em 1800, a gente tinha um mundo com apenas 1 bilhão de pessoas. O capitalismo foi capaz de gerar riqueza de forma tão próspera para os seres humanos, né, que a gente conseguiu se transformar nessa praga que a gente é hoje. São mais de 7 bilhões de seres humanos, produzir mais riqueza para todos, mostrando que o capitalismo, além de tudo, ele ainda não chegou num limite da capacidade de riqueza que pode ser gerada, né? Existia nessa época pessoas, inclusive, que especulavam, faziam ilações de que o mundo seria todo miserável quando a população aumentasse, porque não produziríamos comida na mesma quantidade, né? A população crescia de forma geométrica e a produção de alimentos de forma aritmética, não teríamos alimentos para todo mundo. O capitalismo resolveu isso, a gente começou a produzir alimentos de forma muito mais fácil. Cada vez a gente tem conseguido, né, produzir em espaços cada vez menores, mais e mais e mais e mais comida, mostrando que a geração de riqueza ela não é escassa, não existe uma riqueza escassa no mundo. A gente pode criar novas riquezas, novas formas de gerar riqueza e a gente tem criado. Tanto é que hoje, boa parte das pessoas que ganham muito dinheiro no mundo vivem de tecnologia, né? Olha que impressionante. Então, é uma geração de riqueza a partir de um mundo que nem existia naquela época, que não seria nem possível. Então, a gente nem sabe o que vai ter no futuro. E por que eu estou falando disso tudo num vídeo sobre o trabalho, né? Porque existe um grupo de pessoas que consideram que o capitalismo ele é injusto de alguma maneira, que o capitalismo ele não dá a mesma oportunidade para todos, que o capitalismo é um sistema ruim, por isso que a gente devia ter um sistema mais igualitário. Eu concordo que o capitalismo é injusto, é uma afirmação verdadeira, né? Assim como todo o resto da natureza. Então, existe uma pessoa aqui que vai nascer nos Estados Unidos e vai ter acesso aos melhores hospitais, vai ter acesso às melhores escolas. Existe um cara que vai nascer no Brasil e vai ter uma vida mais ou menos, a gente vai ter acesso a alguns hospitais, a algumas boas escolas, a gente vai conseguir um clima tropical, a gente nunca vai passar por tufões, furacões. Existem países ali que são assolados por tragédias, que falta chuva e que as pessoas nascem ali sem acesso à escola, sem acesso à educação, sem acesso a nada, né? É um sistema completamente injusto. Da mesma maneira que no mundo natural sempre foi injusto. Não existe justiça no mundo. Nunca existiu. O mundo não é de forma alguma justo. Você fala assim, como assim, Raul? A gente tem uma perfeição no planeta, tudo é justo, tudo é igualitário, né? Todos nascem iguais na natureza. Nunca aconteceu. Você tem um ser humano, por exemplo, no nascimento, você percebe que algumas pessoas já têm traços genéticos ali que vão propiciar com que ela seja bonita, alta, inteligente, sei lá o quê. E a gente tem outros traços genéticos também de pessoas igualmente evoluídas, né? Que conseguiram chegar até aqui também, que já é um cara mais gordinho, já é mais fraco, mais baixinho, às vezes ainda é burro, né? Não tem um bom QI ali, nasceu desprovido da inteligência. Ele acontece. Então, assim, no próprio nascimento, a gente já não existe. Um nasce forte, o outro nasce mais fraquinho, e tudo isso, o outro nasce com uma doença, né? Então, a gente tem essa desigualdade em todos os seres vivos. Não existe uma árvore igual a outra, não existe nada no mundo igual, porque o mundo não foi feito para ser igual. Então, é o sistema mais natural possível. Então, a própria natureza, ela é injusta de forma geral, né? Um bicho pode comer o outro ali, ele tem o dobro da força, ele é maior que o outro, o sistema natural é assim. A gente tem ali uma prevalência, né, daqueles que se adaptam melhor, né? Não é a força hoje em dia, porque hoje em dia a inteligência, por exemplo, já poderia te dar uma habilidade muito maior. O ser humano não é o animal mais forte da natureza, mas é o mais inteligente. Olha o que a gente conseguiu fazer com os outros, né? Inclusive a gente colocou eles em risco por conta da quantidade de ferramentas e tudo que a gente conseguiu criar, desbalanceando mais ainda o mundo, para você ver o tanto que não é balanceado. E aí algumas pessoas acreditam que a gente deva buscar a igualdade, então, né? E eu vou dizer para você que, na verdade, eu discordo radicalmente dessa ideia de buscar a igualdade. Nossa, Raul, você não gostaria que o mundo fosse mais igualitário? De forma alguma. E aqui a gente precisa entender que é preciso separar desigualdade de pobreza. Eu sei que toda vez que vem um político na televisão, né, ele vai falar assim para você, nossa, nós temos que acabar com a desigualdade é o grande problema do Brasil. Uma pessoa tem muito dinheiro e a outra tem muito menos dinheiro. Se a gente pegar um bilionário, né, como o Elon Musk ali, que tem 219 bilhões de dólares de patrimônio, vamos imaginar que esse dinheiro de fato existisse, já expliquei para vocês que não existe, né? Não é assim que funciona, isso é em equity, mas vamos imaginar que ele existisse, a gente pega 1% da fortuna, apenas 1% da fortuna do Elon Musk ali, isso equivale a 2 bilhões
190 milhões de dólares em patrimônio, né? O Elon Musk continua sendo mais rico, 99 vezes mais rico do que esse bilionário. Então, existe uma desigualdade de 99 vezes entre o patrimônio deles dois. No entanto, esse cara que ficou só com esses 2 bilhões de dólares, ele é pobre? Ele vive mal? Um bilionário em dólar? Cara, o cara pode comprar o que ele quiser no mundo, né? Qual que é o problema, então, deles serem desiguais, né? Qual que é o problema do patrimônio dos dois serem diferentes? Nenhum. Isso não é um problema de forma alguma. Nenhum deles está pobre. No máximo, o outro poderia ficar com inveja, mas não é motivo a inveja que um sente do outro para a gente poder querer colocar eles iguais. Nem todo mundo fez as mesmas coisas ou teve a mesma contribuição para a humanidade. Esses 2 bilionários tiveram ali, por exemplo, hipotético. Agora, se a gente pegar 1% desse cara que tem 1% do Elon Musk, né? Então a gente teria ali um cara que tem uma fortuna de 2 bilhões de dólares, a gente faria, né? Com 1% desse dinheiro dele, a gente teria 21 milhões e 900 mil dólares, né? Então, esse cara ainda, com 1%, que é muito desigual, né? Ele é muito mais pobre do que o outro, ele tem 1%, ele é 99 vezes mais pobre que o cara que é 99 vezes mais pobre do que o Elon Musk, ele ainda é extremamente rico, 21 milhões de dólares, é um patrimônio de 100 milhões, é mais de 100 milhões de reais, né? Um patrimônio considerável em qualquer país do mundo. Você conseguiria viver comprando jatos, fazendo o que você quisesse com esse dinheiro aqui. Pode gastar, que é difícil. O cara investir isso aqui, ele tem uma renda mensal ali que é improvável que ele consiga gastar, tá? Com 100 milhões de reais, nossa, o cara ganharia aí 1 milhão por mês facilmente, tá? 1 milhão, 2 milhões de reais por mês aí para torrar. O Elon Musk é 1000 vezes mais rico que essa pessoa. Agora, se você pega ainda esse cara, que já é 1000 vezes, né, mais pobre do que o Elon Musk, 1% do patrimônio dele, 1% só, de novo, né? A gente pega ali uma pessoa que alcançou só 1%, ao tanto que ele é desigual, ao tanto que ele está distante. Essa pessoa ainda teria 219 mil dólares. Aí você pode pensar assim, Raul, agora já não é mais rico, né? Exato. Mas essa pessoa ainda teria 1 milhão e 86 mil reais, né? Ali de patrimônio. É o sonho de muitas pessoas, o primeiro 1 milhão de reais. No Brasil, essa pessoa poderia colocar dinheiro em renda fixa ali e ganhar praticamente 8 a 10 mil reais todos os meses sem fazer absolutamente nada. Essa pessoa vive mal com um salário de 10 mil reais? É claro que não, né? A renda fixa hoje está pagando 12,75 nesse caso. Então é claro que essa pessoa não vive mal de maneira nenhuma. Ela consegue comer bem, ela consegue... Cara, 10 mil reais no Brasil, se a pessoa vive bem numa boa casa, ela não é rica, extremamente rica, mas ela é uma pessoa que tem uma boa qualidade de vida, vive bem, vai ter um carrinho, vai conseguir educar bem os seus filhos, vai conseguir comer bem, vai conseguir viver normal. O que a gente tem aqui nesse caso? O último, ele tem apenas 0,0001% do patrimônio do Elon Musk e ainda conseguiria ter uma boa vida. A gente tem algum problema com a desigualdade nesse caso? Esses 4 pessoas ali, elas são completamente desiguais. Elas são completamente desiguais, elas têm patrimônio completamente desiguais. Isso é um problema de alguma maneira? Não, né? Para qualquer pessoa que não seja invejosa, nesse caso, ter 0,001% do patrimônio do Elon Musk ainda não seria uma coisa que justifica a gente querer a igualdade de alguma coisa. Então o que a gente precisa exterminar, né? A pobreza. O que não pode não é uma pessoa ser muito rica. O que a gente não quer é que alguém seja muito pobre. E para isso a gente precisa combater a pobreza e não a desigualdade. Quando alguém fala para você, vamos combater a desigualdade, você vai falar para a pessoa o seguinte, tudo bem, a gente vai pegar e cortar um pedaço da perna das pessoas mais altas, né? O que a gente vai fazer? Porque para combater todas as desigualdades é um problema. Ou você quer combater a pobreza? Sempre dê essa explicação, porque as pessoas não entendem isso. E não é porque as pessoas são mal intencionadas, não. É por ignorância. O Brasil não tem uma boa educação, né? E aí os políticos usam isso para criar uma inveja na população. Falar, aquele cara é rico, você é pobre por causa dele. Não tem nada a ver. O Elon Musk gerou empregos, gerou a riqueza para o mundo, né? Produzindo os carros deles, emprega milhares de pessoas ali, tá gerando cada vez mais riqueza, gerou riqueza para os sócios que investiram nas empresas deles, gerou riqueza para todo mundo. E é esse o ponto que fica aqui. Eu expliquei tudo isso para a gente chegar então no trabalhar. Nunca vai te deixar rico. Você já começou a conseguir entender, né, onde que a gente vai chegar aqui. A verdade é que quando você vai para o seu trabalho ali e o seu patrão te paga um salário, aquele salário que você tem, ele é o seu trabalho, né, a riqueza gerada pelo seu trabalho, menos o lucro daquela empresa que te contratou. Então, isso de maneira muito óbvia, não vai te deixar rico de maneira nenhuma, porque toda vez que você vai lá e usa seu esforço de trabalho para trabalhar ali, você está gerando riqueza para outra pessoa e não para você no caso. E aí você pode dizer que isso é injusto, mas aí lembra de tudo que eu te expliquei. Essa pessoa, ela tem uma riqueza, ela está colocando a riqueza dela ali em risco, está te pagando o seu de forma garantida e está se arriscando ali naquele mercado para tentar gerar mais riqueza. Então ela ganha em cima do seu trabalho, sim, normal, é assim que funciona. Então essa pessoa compra suas horas, ela pega ali uma parte da riqueza que você produziu
inclusive fica para ela. Se ela fizer isso com mais gente, ela vai ficar cada vez mais rica. Qual que é a base do capitalismo? Quem possui riquezas convida uma pessoa que não possui riquezas para gerar riquezas, né, usando aquela riqueza que ele já possui para gerar mais riqueza, e divide uma parte dessa riqueza com aquele que trabalhou. E ele, sem necessariamente precisar do trabalho, somente usando a própria riqueza que ele já tinha, ele gera ali uma riqueza a mais para ele, uma parte do trabalho daquela outra pessoa. Mesmo que você ganhe 20 mil reais de salário, por exemplo, né, e que você esteja extremamente satisfeito, achando que você vai ficar rico, ou que você seja um concursado, o que você está fazendo é gerando pelo menos 21 mil. Aquele cara tem pelo menos 1.000 ali que ele ganha em cima do seu trabalho para valer a pena te pagar 20 mil. Então, o trabalho ele nunca vai ter como te enriquecer, porque você vai trabalhar, usar a sua força de trabalho e gastar aquele dinheiro ali. Por mais que você faça isso e repita por todos os seus meses, você vai sempre ganhar 20 mil. E se você não fizer nada com esse 20 mil, você nunca vai conseguir enriquecer desse trabalho específico. Então você vai trabalhar, gerar dinheiro, usar o dinheiro, trabalhar, gerar dinheiro, usar o dinheiro e assim sucessivamente. Você vai entrar em um círculo vicioso, né, que faz com que você esqueça que você não está gerando riqueza nenhuma. E o que acontece é que a maior parte da população ela trabalha a vida inteira, chega em determinada fase da vida dela, ela percebe então que ela não tem absolutamente nada e vai depender do INSS, da aposentadoria, vai ganhar uma merreca, vai perder qualidade de vida. E qual que é a forma que você tem de sair disso, né, Raul? Cara, então o que eu tenho aqui que eu posso sair disso? Entendi, o capitalismo é legal, eu gero riqueza para os outros, eu não quero mais gerar riqueza para os outros. Você tem que mudar. Eu não quero mais gerar riqueza só para os outros, não, eu quero gerar riqueza para mim também. Então o que você tem que fazer? Você tem que mudar de lado da mesa. Você tem que usar a sua riqueza, que é pequena, para comprar algo que gere riqueza. E é assim que funciona. Antigamente era comum você conhecer, né, uma pessoa que ela envelheceu e passou a viver de renda. Então essa pessoa ia trabalhando ali na vida dela, ela pegava aquela pequena riqueza dela, usava para comprar um lote. Ela pegava outra pequena riqueza dela, usava para pagar os pedreiros ali, né? E os pedreiros iam lá e construíam uma casa para ela ali. E naquele momento ela passava então a estar do outro lado da mesa. Ela comprou as horas de trabalho daquele pedreiro para gerar uma casa, para que ela alugue e começava a viver de renda. Olha o tanto que é simples, né? O ser humano sempre entendeu isso. Por quê? Porque o trabalho em si não é capaz de enriquecer ninguém. Só trabalhar não vai fazer nada. Se você não comprar a riqueza de outras pessoas, você vai trabalhar até morrer. Não tem como. Você nunca vai parar de trabalhar, né? E aí você precisa, então, disso que a gente chama de investimento. Não? É essa a única forma. Eu sei que quando a gente fala investimento no Brasil, essa palavra tem um estigma, porque o Brasil teve muitas pirâmides, o Brasil teve muito problema, as pessoas foram muito enganadas, as pessoas não acreditam em mais nada. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros, eles já desistiram. Essa pessoa não acredita. Quando você fala da palavra dinheiro, ele já se sente ofendido, que fala, vem um cara querendo me enganar. Então quando eu vim aqui e falo tudo isso, né, que eu contei toda essa história para vocês, é para vocês entenderem de maneira muito simples que quando a gente fala de investir na bolsa de valores ou alguma coisa, eu sei que a maioria de vocês aqui já investe, que é um canal de investimento, todos vocês, né? Tem alguém que não investe aí? Eu tenho certeza que não. Então, todos vocês investem, inclusive comenta a data, desde quando você investe, para eu saber há quanto tempo, né, as pessoas estão investindo no Brasil. Mas é isso que eu estou falando, você vai comprar uma pequena parte do trabalho daquelas pessoas usando a sua riqueza. Então, a ação, a participação naquele negócio que compra horas das pessoas e que você passa a ser um capitalista, então. Você passa a ser uma pessoa que está usando a sua pequena riqueza para comprar uma riqueza. Significa que você vai enriquecer muito, que você vai se tornar um grande bilionário? Não, né? Não significa que você vai se tornar um bilionário, mas significa que você está usando a sua riqueza para gerar mais riqueza e você vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Então é isso que você precisa fazer, aprender a gerar isso. E aí você tem esse preconceito, eu sei que quando eu falo tudo isso aqui, vem na sua cabeça imediatamente, né? Um monte de ceticismos, eu duvido disso que esse cara está falando, não é tão simples assim, mas é bem simples mesmo. Mas pensa no seguinte, né? Você vai falar assim, Raul, mas a maioria das pessoas que eu conheço falam mal de investimento, dizem que eu não vou ficar rico, dão risada de mim. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é triste, porque a gente está num país que é assim. Mas quantas das pessoas que você convive, né, que falam que investir é furada ou que não acreditam nisso, quantas pessoas são ricas? Fala pra mim. Aí você vai falar, tem fulano que é rico. Repara, ele é rico ou ele tem coisas? Ele trabalha e compra coisas. Isso não é ser rico. Eu tenho uma BMW e uma mansão. Se eu parar de trabalhar amanhã, eu tenho que vender minha BMW e minha mansão para me sustentar, para comer, porque eu não tenho dinheiro que venha de uma coisa que não é trabalho. Então agora repara, quantos desses você conhece que é de fato rico, que fala mal de investimento? Tem algum ainda que sobrou? Agora repara não no que ele te diz para fazer, repara no que ele faz então. Você tem alguém que de fato você conhece, que fala que investimento é furada e é rico, repara no que ele faz. Ele compra as horas das pessoas ou ele vende as horas dele?
É impossível. Não tem outro jeito de ficar rico no capitalismo. É simplesmente assim. Ou é investindo, empreender também é um investimento. Você comprar as horas dos outros, que foi o que eu te disse. Você pagar a hora de alguém. Não tem como enriquecer sem isso. Só que no mercado financeiro, você começa a conseguir comprar horas com pouco dinheiro. E na vida, né, para você fazer isso, você vai ter que gastar muito dinheiro para montar uma empresa, fazer alguma coisa. Então, é um começo, você se torna sócio dos maiores capitalistas do Brasil. É ali que está o jogo. E agora, né, pega do outro lado. Pega quantos, né, dos homens mais ricos do mundo, ou da sua cidade, do Brasil, de onde você quiser, são ricos e não têm nenhum investimento. Não investem em nada. Tem algum que você conhece? Fala assim, é muito rico e não investe em nada. Se ele não investe em nada, ele investe pelo menos no próprio negócio. Ele tem aquele negócio ali. Porque não tem como, é impossível. Essa é a única maneira de ficar rico dentro do sistema capitalista. Fora isso, para não trabalhar, não fazer nada e ficar rico, só virando político. Que não trabalha, é vagabundo e vive do esforço dos outros, né? Mas é um parasita, é um sanguessuga. Então, isso aqui é um papo que eu queria ter com vocês há muito tempo, porque eu sei que aqui vocês já são mais avançados e tal, e já querem saber daquilo, mas essa é a base. Porque se você não enxergar isso na sua cabeça, que o trabalho nunca vai te enriquecer, você não entendeu sobre investimento. Mas você esteja investindo, você não entendeu ainda. O que você está fazendo? Você está comprando horas. É só isso. Você está comprando horas, comprando esforço com a sua pequena riqueza para gerar mais riqueza. É só isso que você está fazendo. E se você quiser, eu tenho aqui a minha forma, né? Eu tenho aqui uma empresa com um monte de gente que eu compro as horas deles, que eu sou um capitalista aqui, eu compro as horas das pessoas que trabalham aqui para vocês. Você pode clicar aqui em Conheça a UVP, você vai responder um formulário ali com algumas perguntas e eu vou te ensinar, de fato, a começar os seus investimentos. Vou te ensinar, vou ganhar dinheiro, comprando as horas de todo mundo que tá aqui, né, que faz isso aqui acontecer, o cara, a câmera que tá aqui, tarará, o pessoal que editou isso aqui, vou pegar o esforço deles, vou pagar um pedaço para eles e vou ficar com a maior parte. Para você que tá editando o vídeo aí, tô ganhando lucro em cima de você aí. Então é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente, por quê? Porque eu queria fazer alguma coisa que vocês pudessem encaminhar para as pessoas que vocês conhecem e tal, para que elas entendam a essência do mundo, né? A gente precisa de mais pessoas que entendam o capitalismo e o quanto ele é bom. E o quanto esse sistema deixa a gente crescer, deixa a gente evoluir, se a gente for esperto e usar a cabeça.